Vambora, Lobo, é hora de levarmos a nossa quinta empresarial e tem convidado especial hoje, sejam bem-vindos. E na quinta empresarial de hoje a gente recebe o nosso querido Cláudio Bagestan. Muito bom dia, Cláudio, bem-vindo aqui ao Jornal Integração. Bom dia, é um prazer. Essa casa já é uma casa mais que conhecida, né, Lobo? A gente está muito feliz de estar aqui com o convite e falar um pouquinho da nossa história. Da história. Cláudio chegou aqui há 22 anos atrás. Oriundo de onde? Vindo do Rio Grande do Sul, Passo Fundo, norte do estado, com uma cidade com uma característica, inclusive tem uma propriedade, ambos, Sinop e Passo Fundo, tem o nome de capital do Nortão. Então Passo Fundo também tem quando a gente olha demograficamente, tem um desenho muito parecido com Sinop, ao norte do estado, próximo do estado de Santa Catarina, uma divisa, também concentra numa grande região quase que metropolitana, acima da Serra Gaúcha, Caxias do Sul, Passo Fundo ao norte, né? Pelotas ao sudeste, enfim. Uma cidade onde eu nasci, me criei, me formei e por obra do destino vim parar em Sinop em 2003, casei em 2003, vim para cá, mas vim a primeira vez conhecer Sinop em ano de 2000. E aquela história, né? Quem chega à Via Norte hoje, faz parte do grupo, fez 25 anos, agora recentemente, em fevereiro. E quando a gente fecha o olho, olha para trás, esse retrovisor do tempo, aí eu lembro de 2002, Lobo, quando nós chegamos a primeira vez aqui, e a cidade, imagina, a época Passo Fundo com mais de 160 mil habitantes, e Sinop em torno de 55, 60 mil habitantes, o que poderia ser uma visita, ok, vamos lá ver uma nova cidade de empreendimentos do meu sogro, Valmor Bressan, e na época, quando a gente pôs o pé aqui em Sinop, opa, alguma coisa diferente. Despertou algo em vocês, né? O ar de Sinop nos tocou. A Via Norte foi responsável por te trazer para cá? Exatamente. Para conhecer a cidade. Nós tínhamos um desenho familiar muito... Nós somos assim, de ter tudo propósitos. Valmor, ele foi convidado pela GM para vir aqui, tinha uma operação anterior à Via Norte, que era de Cascavel, e a GM fez o convite para que o Valmor viesse para cá. Ele, então... O Valmor hoje, esse ano, está próximo do ano que vem, ele completa 50 anos de Chevrolet. Então já tem uma longa história dentro, né? Da Chevrolet. Meio século, rapaz. Meio século. A GM do Brasil faz 100 anos. Sim. E a Bregomar, que é em São Miguel do Oeste, no oeste de Santa Catarina, completa daqui a um ano 50 anos. Então é um quarto da história da própria Chevrolet no Brasil. E ele convidado vindo para Sinop. Eu estava noivo já na época da Priscila, minha esposa, hoje sócia, diretora do Grupo Via Norte. Tivemos um projeto de vida bem focado. Meu sogro sempre deixou nós à vontade, mas eu morava em Passo Fundo e ela em São Miguel do Oeste. Ela tinha vindo de Porto Alegre, onde tinha feito a faculdade, e nós já em Passo Fundo tínhamos feito a pós-injeção estratégica de marketing. Então nós estávamos naquela, Passo Fundo, São Miguel do Oeste, Passo Fundo, São Miguel do Oeste, o que seria uma decisão natural de um casal, né? Mas o meu sogro falou o seguinte, eu quero que vocês conheçam Sinop, porque é a cidade que eu quero mostrar para vocês, uma cidade diferente. Primeiro que eu fiquei, mas Sinop... Seu sogro é de São Miguel. Ele mora em São Miguel do Oeste. Ainda mora em São Miguel. Mora em São Miguel do Oeste, porém ele veio do Rio Grande do Sul, né? Ele nasceu em Constantina, perto da cidade de Carazinho, no Rio Grande do Sul. Desenvolveu toda a vida dele, o Valmor foi... o currículo do Valmor ele especifica muito bem. Ele começou como engraxate, porque ele numa cidade pequena ele queria se movimentar, ganhar o dinheirinho dele. Ele teve uma ideia: eu vou nos bancos assim, vou pegar um dinheirinho. Então uma caixa o pai dele tinha o primeiro carro da cidade, que era o táxi, meu tio, porque tem uma particularidade: meu sogro é meu primo em primeiro grau, tem umas coisas de família aí que acaba envolvendo. Dizem que onde tem italiano, sírio, tem algumas coisas diferentes, né? E por isso que eu conheço tão bem, porque eu vivenciei a história do meu sogro. Então ele teve o primeiro contato com o carro através do pai dele, que tinha o táxi, onde ia levar para Passo Fundo, certo, as pessoas que precisavam da saúde. Então, lembrando que Sinop e Passo Fundo tem uma similaridade por ser a capital de serviço, prestação do polo de saúde, polo de educação. Por isso que eu me sinto muito em casa em Sinop, porque quando eu fecho a minha memória afetiva da minha cidade natal, eu vejo tudo isso em Sinop. Em Sinop. E em Sinop eu vejo coisas que Passo Fundo não tem. Olha que engraçado esses 23 anos. Mas aí, passando a história rapidamente, aí meu sogro
foi convidado para trabalhar como vendedor de máquinas agrícolas, de implementos agrícolas. Certo. E ele começou o rol, até chegar a um grupo muito grande na época, Martini Veículos, que era a Chevrolet, e ele começou de vendedor, supervisor, gerente, sócio e independente. Aí ele foi para Santa Catarina com a empresa dele, Bregomar. Muito bem. Que Bregomar é acrônimo de Bressan, Gobo e Martini. Eram os 3 sócios. Uma fusão, né? Uma fusão dos 3 sobrenomes. E aí o Valmor ficou sozinho lá e hoje completa quase 50 anos. Agora eu vi, ao longo da nossa conversa aqui, você disse que o seu sogro foi quem apresentou o Sinop para você. Certo. Tá, olha, o casal estava noivo, né? Discutiam ali onde morariam, se São Miguel ou Passo Fundo. De repente chega alguém e diz, olha, Sinop, por que vocês não observam Sinop? Qual que é a relação do teu sogro com Sinop naquela época? Naquela época, então, quando isso já era em 2002, porque em 2000, em 99, ele teve o convite da Chevrolet para vir para cá. Para vir para cá pela descontinuidade da operação. Entendi. Então ele já estava aqui, ele tinha vindo. Em 2000 ele já estava com a operação. Perfeito. E em 2002 ele fez um convite. Olha, a gente abriu uma empresa lá no norte do Mato Grosso a qual nós participamos das histórias, mas eu ficava pensando, mas Sinop, né? Era um nome que... Aí a gente falou, Sociedade Imobiliária no Noroeste do Paraná, grupos, Enio Pipino, João Pedro Moreira de Carvalho, comecei a estudar, e comecei a... Peraí, essa história tá diferente, né? Pô, nasceu uma cidade. E 2 particularidades. 1974, ano que eu nasci, ano da fundação de Sinop. Perfeito. 1979, ano de nascimento da Priscila, minha esposa. Então a gente brinca, Lobo, lá em casa, que nós temos as 2 datas mais importantes de Sinop, que é legal. 74. Eu tô com 51 anos de cidade. Vamos dizer que eu nasci com Sinop, né? Então, de repente, lá na hora do meu parto, lá o ser superior falou, ó, eu acho que vou fazer uma cidade lá, vai nascer uma cidade onde você e muitas famílias vão criar as suas, né? Então, eu tenho um carinho muito especial por Sinop. Viemos para cá em 2002 pela primeira vez e aí foi decisão. Aí voltamos, bom, então acabou a história de Passo Fundo, acabou a história de São Miguel do Oeste, porque na época eu sou engenheiro eletrônico de formação. Correto. E eu estava, dentre outras grandes obras que eu fiz, Shopping Bourbon, Shopping Bela Città, várias obras que eu fazia em Passo Fundo, eu era projetista fiscal da Caixa Econômica Federal na época. E quando eu cheguei para o meu supervisor da Caixa Federal, ele falou, olha, Daltro, eu estou indo para o Mato Grosso. Ele olhou para mim assim, mas Cláudio, você está num crescente aqui, de repente o próximo passo é pensar em Porto Alegre, de repente a gente vai para São Paulo, aquela linha de raciocínio de crescimento profissional que tanto a nossa geração tinha, né, de ambição, mas uma ambição positiva. Positiva, né? Claro. Uma ambição claro. positiva. E eu falei, cara, eu vou para Sinop. E viemos para cá. Levamos de Cuiabá a Sinop em 9 de julho de 2003, 14 horas na estrada na BR-63. 14 horas. 14 horas. São desafios que, depois que você... Gostei de um termo que você usou, quando você olha no retrovisor da linha do tempo, você consegue ver o quão vocês contribuíram para o crescimento desta região. Porque a gente sabe, né, que o poder público ele recebe recursos de cada um de nós através dos impostos, certo, e precisa ser aplicado isso de forma responsável, né? E cada um tem a sua contribuição. E você teve, ao vir para cá, já com este potencial de empreendedorismo, né? Você já abria um leque, você já abria a possibilidade de oportunidade de emprego para as pessoas, enfim, exatamente, e contribuir para a economia do Estado. E ver o que era no passado e o que Sinop se tornou hoje, né? É motivo de muita alegria saber que faz parte, Lobo. E o Cláudio, ele tem uma missão teve uma missão muito importante na época. Foi chegar em Sinop, sem conhecer Sinop. Nada. Você e a esposa saíram confortavelmente do local onde estavam para um local onde viriam para cá para desbravar. Não desbravar apenas a cidade, porque foi isso, mas também começar do zero uma proposta. Para você ter uma ideia, aos que estavam nessa época de 2000, 2003, 2004, e como eu vi que a topografia da cidade é plana, e Passo Fundo é planalto, mas ele tem altos e baixos dentro da própria cidade, tem a parte mais alta, a parte mais baixa. Eu andava, Lobo, com o mapa de Sinop dentro do carro, porque eu me perdia, porque as ruas eram todas iguais, e eu e a Priscila, e nós moramos, uma outra particularidade, 4 anos dentro da Via Norte, onde tem um apartamento que não tinha, quem é dessa época vai lembrar muito bem, não havia moradias à disponibilidade para você morar.
Então, às vezes, você tinha uma casa que talvez ia ser alugada, uma edículazinha que ia ser alugada daqui a 5, 6 meses. Tinha gente que morava em hotel, Existia uma fila de pessoas tinha uma interessadas pela. fila, era uma loucura. Mas era uma vez alguém me pediu, foi sofrido quando vocês foram para... Foi sofrido quando vocês chegaram a Sinop? Eu sempre falo que não há sofrimento quando há acolhimento. Não há sofrimento enquanto se há acolhimento. A cidade de Sinop, aí que é uma coisa que eu, mesmo há 23 anos em Sinop, toda vez que eu saio de Sinop, aí a gente viaja demais, Sim. A Priscila e eu, a gente viaja muito pelos compromissos das empresas. Claro, claro. Toda vez que a gente entra num avião e põe o pé e olha em volta, a quantidade de pessoas sorrindo por vir a Sinop, e as pessoas que aqui estão acolhendo e recebendo com Perfeito. essa... eu sempre resumo, o sobrenome de Sinop é empreendedorismo. Empreendedorismo. Ela teve um DNA de empreendedorismo. Primeiro, quando a gente pega a função social que a cidade foi fundada, Isso. as pessoas que as fundaram, e aqui permita-me fazer um adendo e um parabéns à memória viva da colonizadora que está aqui na nossa cidade. Sem dúvida alguma. Qual, se Sinop existe, é pela dedicação do seu N. Pepino e o seu João Pereira Moreira de Carvalho, a qual estendo meus cumprimentos a ambas as famílias. São pessoas que estão aqui andando pela rua, seus netos, né? O seu Luiz Otávio também, que também tem uma história muito grande. Merece reconhecimento, né? Eu acho assim, por trabalhar no ramo automobilístico, nós do Grupo Pianorte temos um conceito que pode ser levado para a vida da gente. Certo. A nossa cidade, nosso empreendedorismo, a nossa família é que nem um carro. A gente resume ele que nem um carro, que tem um para-brisa grande para que você possa olhar para frente. Isso. Andar, sair do lugar, não ficar parado. Mas você jamais tem que esquecer dos teus retrovisores. Isso. Porque é ali que te dá segurança, ali que te dá memórias e ali que te dá certezas de onde você já passou. É por lá que você vai ver na base, né? Então, se Sinop hoje, a pessoa que chega hoje, 23 anos depois que eu cheguei, onde a cidade acabava na Unemate, poucas ruas, muitas ruas com pouca iluminação. Se a gente precisasse de alguma coisa diferente, às vezes tinha que mandar importar uma comida diferente, uma roupa diferente, um calçado diferente, você teria que importar. E hoje, o que eu preciso fora de Sinop? O que eu preciso sair de Sinop para me abastecer? Saúde, educação, prestação de serviço. Olha a quantidade de empresas. Perfeito. Sinop cresce num conceito de espiral positivo. Positivo. É uma espiral positiva que ela vai crescendo, onde as pessoas vêm, ela empreendedorismo, ou seja, se eu venho trabalhar numa multinacional, a minha esposa acaba por abrir um outro empreendimento, vai gerando emprego, aí ela precisa, a cadeia positiva, né? Aí eu preciso trazer alguém para ficar na minha casa, cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos. A pessoa que vem cuidar da minha casa precisa de alguém para cuidar da casa dela, dos filhos dela. Então vai se criando essa corrente impactada positivamente. Essa economia positiva que faz com que hoje em Sinop nós observamos dentro do Grupo Pianorte todos os clientes que nos solicitam a entrega dos produtos de quinta, sexta e sábado, 80% são da nossa região. Olha que coisa boa. Ou seja, eles vêm para Sinop no final de semana para pegar seu carro, para ir na farmácia, para ir nos restaurantes, para ir no médico, para ir ao shopping, para ir no shopping. Médico, ou seja, para se tiver alguma atividade cultural, visitar amigos. Ou seja, a cidade cresce no final de semana. Ao contrário de outros locais, que a cidade na sexta-feira desincha, incluindo capitais, grandes capitais, Sinop cresce. E é nesse sentido que a gente ainda observa a potencialidade e as oportunidades que nós temos quanto poder público e iniciativa privada de ter mais e mais atrações. Por quê? Grupo Pianorte, cheguei em 2003, nós tínhamos 60 funcionários. Hoje, passamos dos 300 colaboradores em todas as nossas marcas, tanto na Chevrolet, quanto na Honda, quanto na Renault, quanto na Jeep e quanto na Ram. Por que isso? Porque a gente foi crescendo com a cidade. 23 anos de Sinop, 25 com a Via Norte. O Grupo Via Norte
nasce com 25 anos. Você chega aqui já com o Grupo Via Norte. Já com o Grupo Está Via com o Grupo Via Norte. Exatamente. Com parcerias estabelecidas, uma empresa sólida com mais de 300 colaboradores. Agora, futuro. A gente tem falado bastante aqui com os nossos colegas jornalistas, porque essa é uma pergunta feita para muitos empreendedores que chegam na cidade. E Sinop tem sido observada, Cláudio, por muitos investidores de fora de outros países, né? Exatamente. Por exemplo, visitas com o pessoal da China, pessoal enfim. Espanha, Bélgica. Fizeram agora há pouco, através da Unesim, uma grande visita aos Estados Unidos, né? Foram por lá para conhecer um pouquinho. Enfim, a cidade está sendo observada. O que Cláudio pensa para o futuro de Sinop como empreendedor e o que a cidade precisaria para atrair muito mais empreendedores para cá? Não existe você... quando nós nos intitulamos polo ou capital do Nortão, mas da capital não naquela também uma outra linha de raciocínio que tem de separação de Estado, tudo que isso é uma questão que geralmente eu gostaria de deixar para o futuro. Mas quando a gente se fala na característica de sermos um polo regional, nós precisamos entender o que antes disso eu preciso ser. Conexões. Nós precisamos melhorar as nossas conexões rodoviárias, o nosso modal. Rodoviário, o aéreo, que graças a você falando da Unesim, também me reporto. Estou hoje diretor da ACES, e na época eu era também diretor da CES, e aqui eu faço um agradecimento a todas as entidades. A gente, através da Unesim, acho que eu consigo chegar a todas as entidades, a qual também participei da fundação da Unesim. Todas as entidades se uniram em prol do aeroporto. Perfeito. Então, a sociedade sinopense, ela entende, e o poder público também, porque por muitas vezes o poder público se uniu às entidades. Para discutir futuro, você tem que olhar o presente. Eu não posso pensar no que eu vou ganhar de salário no final do mês se eu não tiver uma meta definida, entender do que eu faço e ver os pontos fracos. Diariamente, né? Diariamente. Perfeito. O futuro se constrói com o dia a dia. Uma cidade se constrói com planejamento. Sinop daqui a 30 anos vai ser capital, a gente vai dobrar. Ok. Vai crescer para onde? Como que ela vai andar? Quais são as artérias da malha viária que vai fazer essa interligação? Perfeito. Porque isso eu consigo ter problemas ou soluções. Ou eu aumento de tempo, de irritabilidade das pessoas no trânsito, aumento os acidentes, ou eu dou mais fluxo, mais tecnologia, mais controle. Quando a gente vai para a área de captação de empresas de fora, temos energia suficiente, as conexões com o mundo estão feitas, as políticas fiscais estão sendo pensadas. Aplicadas de maneira responsável. Se eu sou uma indústria, um exemplo, eu quero colocar em Sinop uma indústria têxtil. O que eu tenho hoje aqui? Eu tenho energia, eu tenho comunicação. Mão de obra. Mão de obra. Aí eu começo a olhar para trás. Bom, se eu quero ir para a área industrial, eu preciso começar a formar gente. Exato. Para formar gente, eu tenho que ter institutos especializados. Perfeito. Quais são os cursos que a gente vai passar para esses jovens? Pergunto. Sinop hoje ele está absorvendo muitos jovens da região. O que a gente está fazendo para esses jovens pensando daqui a 5 anos, quando eles saírem de uma faculdade? Exatamente. Mas, Cláudio, eles não... 90%, 60% não pensam em fazer uma faculdade, ok? Qual o curso técnico que a gente tem para formação de mão de obra básica? Hoje, nós no Grupo Via Norte temos mais de 10 anos um programa interno que se chama Trainee, onde a gente pega as pessoas que têm, no mínimo, vontade. Isso. Que a gente sempre fala assim, coisas é passível de ser aprendidas. Atitude não. Atitude não. Você não consegue formar atitude. Então, você observa. Então, acho que o cenário... E outra coisa, nós precisamos sentar, como hoje a Unesim faz bem, a própria prefeitura, em vários momentos, senta, Câmara de Vereadores. Isso. Nós temos que, assim, mas então nunca vai haver divergência? Não é isso que eu estou falando.
O campo político são dois ímãs que geralmente eles têm retração do que atração, né? Alguns pontos eles são atraídos. Oposição, outros são situação, isso nas ideias isso também. Faz bem, isso faz óbvio, bem. Sem dúvida. Faz bem, porque como diz a minha esposa Priscila, se todo mundo gostasse de rosa, o mundo seria chato, né? Então, Exato. é nas diferenças que a gente se acerta. Perfeitamente. Mas o que, se tratando especificamente em futuro de Sinop, está na hora de Sinop parar, porque nós estamos deixando demandas para trás. Quando a gente olha no retrovisor, tem algumas coisas que daqui a pouco vão começar a ficarem grandes. Algumas demandas que pode ser que a gente não tenha mais tempo para absorver isso. E a cobrança ela vem muito, muito mais robusta, né? Quando você vai... Porque se você pega uma cidade, um polo, que cresce de 5% a 10%, a gente está falando de muita gente. Quando você está com 50 mil habitantes, 10% de 50 é muito menor quando você está com 200, 300 mil habitantes. Exatamente. A necessidade que você tem de logística, de saúde, de segurança, de infraestrutura, infraestrutura né? básica, Exato. água, esgoto, educação. Como é que a cidade ela se sente segura? Não é quando você vê um monte de policial em cada esquina, mas quando você sente. Iluminação e segurança você não deve enxergar, você deve sentir. Um bom atendimento ele tem que ser aquele que chega natural. Então, uma cidade que é muito receptiva como Sinop, o mais difícil nós temos. Senso de empreendedorismo, todos. Olha, a gente às vezes olha para as empresas de médio porte, grande porte, que nós temos vários nomes que a gente poderíamos passar o dia inteiro falando do nome delas. Mas observe aquele cara que está lá na esquina da praça, no rotatória, vendendo pastel. Olha o sorriso daquele cara. Exatamente. Isso é empreendedorismo. Por quê? Quando você chega para ele que está lá no sol, vendendo seu morango, enfim, não importa o produto. Mas você passa de carro. Eu tenho essa visão ainda humanística e meio apaixonada pelo empreendedorismo. Eu fico olhando assim, cara, o cara está na rua ali, olha no carro, 38, 39 graus, calor. Umidade de 20% lá em setembro, 15%. Eu falei, cara, esse cara ele devia estar nervosão ali. E ele está sorrindo, suando. Porque esse é o que mais falta hoje, diria até no Brasil e no mundo, que é essa vontade de querer dar certo. Exato. E depois a atitude de fazer. E ele tem... Ponto. Ele está lá. Mas aí eu me pergunto, e as condições? Será que nós estamos nos preparando? E aí a nossa responsabilidade como empresário, como cabeça pensante, de dar a nossa oportunidade. O mínimo que seja. Uma ideia bem dada vale por 1000 sem sentido. Sem dúvida alguma. Cláudio, eu quero aqui agradecer você por esse bate-papo. Já trouxe aí, inclusive, essa perspectiva sua e de que maneira isso precisa ser estudado, ser criado, de que maneira as autoridades do município, a população de modo geral, devem enxergar Sinop para o futuro, entretanto, vislumbrando o presente. Isso foi muito importante e enriquecedor para quem está nos ouvindo, com certeza absoluta. Primeiro, eu quero te agradecer pelo papel em que você desenvolve aqui na cidade, você, a Priscila e a toda a equipe da Via Norte. Sou apaixonado pela tua marca, tá? Obrigado. De verdade, tenho um carinho gigante por vocês. Obrigado. E tirar um tempo para bater um papo conosco é motivar as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, seja aqui ou qualquer lugar do mundo, porque nós também estamos nas redes sociais. Obrigado. Prosperidade, sucesso, conte conosco aqui. E de verdade, muitos empresários, muitas pessoas hoje que querem empreender, que ouviram a tua história de vida, que ouviram aqui a tua trajetória junto com Priscila, hoje estão com certeza apertando o start para começarem esta proposta. Uma ótima semana, bom fim de semana para você, aliás. Um abraço a toda a equipe Via Norte, os mais de 300 colaboradores, e conte sempre com a Hits Prime. Obrigado, e você que está em casa aí, que diz, não, mas eu não consigo. Lembra que dia de sol, a praia fica linda. Então é nesse momento que você deve pensar, sempre tem algo melhor para você fazer. Mas comece, para encerrar, a gente que anda de avião toda hora, tem uma frase lá no avião que nós devemos usar para a nossa vida. Antes de você socorrer alguém, coloca o oxigênio em você. Então fica essa dica aí para quem quer ser um empresário aí, e eu desejo de coração de todos os grandes empresários que nós temos na cidade, que são muito queridos e amigos, aquele senhor que está lá na rotatória vendendo seu produto, o nosso querido e respeitoso abraço do Grupo Via Norte.